Bom, vamos lá então. Galera, é o seguinte. Pula de passarinho. Saudações a todos os nossos amigos aí, companheiros que ouvem a nossa super programação. A gente vai abrir um parênteses hoje para falar sobre um outro assunto, que não é mais a ideologia alemã do Marx e do Engels. A gente vai retomar o assunto na próxima gravação para poder concluir. Mas hoje a gente vai abrir esse espaço exclusivo aqui para comentar uma matéria que o José Fernando mandou hoje de manhã para a gente, do Silas Malafaia, a matéria do Intercept Brasil, que se chama Um Mergulho na Pregação de Silas Malafaia contra o PT. Ele é do Ronilson Pacheco. Ronilson Pacheco. O Ronilson Pacheco ele escreveu essa matéria principalmente destacando umas frases que foram faladas numa rádio dos pastores. Melodia FM do Rio de Janeiro. É uma rádio super... Na própria origem dela, eu estava vendo na matéria, já tem coisas absurdas. Que assim, o cara era um apoiador do Eduardo Cunha. A rádio foi fundada para fazer propaganda do Eduardo Cunha, que também era um pastor. É bom a gente lembrar, né, que ele não é um cara aleatório. Eu aqui ético, né? Então. E ele é uma figura pública, todo mundo conhece, mas assim, o que fica evidente é o apoio da direita a essas figuras de pró da religião, esses pastores, e mais ainda a ligação que esses caras têm com a corrupção, que eles tanto abominam, e ao mesmo tempo com um conservadorismo bizarro de costumes arcaicos, eu posso até dizer, né? De submissão da mulher e outros tantos, né? Eu fiz uma pauta pra gente seguir aí, e o primeiro aspecto que eu queria destacar, que eu queria que a gente discutisse, é o aspecto da contradição entre a direita, que se diz, tem uma frase do MBL que é terrível, conservador nos costumes e liberal na economia. E como isso é impossível de ser concebido, já que a própria teoria liberal é uma teoria que prega o individualismo radical. Não existe essa questão, tá ok? De você ter um conservadorismo no comportamento, porque já que você está sendo radical em dizer que existe um individualismo, que você não pode interferir na condição individual do cidadão, não tem sentido você trazer para a discussão essas duas coisas juntas. Você dizer que você é conservador nos costumes e na tradição que você segue, e ao mesmo tempo você ser liberal, porque aí você... o que tem por trás disso aí, na verdade, é uma discussão que ela é uma cortina de fumaça para o pessoal não perceber o que tem por trás disso. Muitas das pessoas que estão nessa senda aí do liberalismo, essa suposta guinada direita que foi dada, o MBL mesmo é colocado como prova que a juventude deixou de historicamente ser mais progressista, ser de esquerda, para aderir pautas conservadoras, né? Isso aí não é verdade, não tem nada a ver. Esses grupos são grupos pagos, eles não são nenhum voluntariado, nada. Uhum. O MBL mesmo, é bom que se diga, ele é financiado por uma organização que chama Students for Liberty, que é mantida com dinheiro de petróleo dos irmãos Koch. Isso aí já é amplamente sabido. Eles fazem, curiosamente, em lugar que tem reservas de petróleo, eles atuam na Venezuela, dizendo assim que eles levam as universidades, as escolas secundárias, né? Aqui ele se colocou como MBL, né? Em outros lugares tem outros nomes. Eles levariam o pensamento liberal, então, né? Para que a democracia se consolide, etc. e tal. Existe uma foto clássica do MBL, do lado do Eduardo Cunha, do Aécio Neves, em que eles estão fazendo propaganda pelo impeachment, né? E ali você vê claramente o que o MBL é. Ele não é nada liberal, não tem nenhuma pretensão de ser um grupo de direita autêntico, não tem nada disso. É um grupo golpista, é um grupo de fundamentalista. Principalmente golpista. Principalmente golpista. Eles não querem democracia nenhuma, essa é uma falácia. É uma coisa que não... Isso casa muito bem com a religião, não porque a religião, em essência, seja algo golpista, mas porque a religião, ela, como eu destaquei na pauta, ela tem um conservadorismo que visa sustentar o status quo. Então, ao mesmo tempo que você tem um grupo que defende
Vamos ser claros aqui, eles defendem a elite, eles defendem a classe dominante. Sim. Você tem que ter uma base ideológica para sustentar essa dominação. Então a religião serve muito bem para esse propósito. Você chega ali e diz assim, não, Deus quis que você fosse pobre, a sua situação em que você se encontra é resultado dos seus pecados, é uma culpa que você carrega, e aí você consegue aceitar que essa condição econômica subalterna se mantenha. Do contrário, uma revolta, uma revolução seria uma coisa muito fácil de acontecer. É pecaminoso, né? Sim. Segundo eles, que você se insurja contra o seu próprio lugar na sociedade. Sim. Isso é feito principalmente pelo cristianismo, né? O que é um pouco polêmico do ponto de vista até do próprio Cristo, porque ele era revoltado contra a própria situação. Sim, ele era um cara antissistema. Não, então como é que seria isso? Mas eles colocam como se você se levantar contra uma opressão ou pedir mesmo melhoria de condição é você não estar atentando contra a sabedoria, né? A onisciência de Deus. Uhum. Isso aí, no catolicismo, você percebe, claro. É só pegar grupos mais à direita relatos, né? De grupos mais à direita do catolicismo na época da ditadura. Hoje eles existem ainda sob outros nomes. Hoje parece que é Arautos, alguma coisa, Arautos do Evangelho, alguma coisa assim. Antes era a famosa TFP, Tradição, Família e Propriedade. Era um grupo ultra reacionário dentro da Igreja Católica e que visava o retorno à Idade Média, assim, aquele tipo de convívio, assim. Então, ou seja, eles são ultra reacionários. Sim. O que acontece com os pastores do tipo, da marca desse Silas Malafaia, né? Que a gente tem que entender o caráter de classe que está por trás disso. Malafaia, antes de tudo, é um burguês. Tem que ficar claro isso aí. Ele é um empresário, só que ele ocupa um posto na sociedade de sacerdote. Diz que é psicólogo também, né? Mas não dá para esperar nada de positivo daquele homem. E ele, sendo um empresário, ele evidentemente vai estar não do lado do povo, ele vai estar do lado das pautas que ele considera caro. Diferente de outros empresários que também lutam pela manutenção do seu domínio de classe e se juntando em sociedades patronais, igual a Fiesp, por exemplo, o Malafaia tem um púlpito. E ali ele faz a manutenção desse mesmo sistema definido pelos outros operários, só que do ponto de vista religioso e moral. Mas assim, a luta, no final das contas, é a mesma, é idêntica. E eu acho que aqui cabe também fazer um parênteses para explicar de forma bem rápida, depois a gente aprofunda mais para frente em outras edições, o que seria uma direita, uma esquerda, reacionário, conservador, liberal. São todas palavras que estão aí circulando na mídia, se tornaram bastante populares agora, são bastante discutidas, mas às vezes falta uma clareza sobre como a direita e a esquerda atuam. Parece insano falar isso, mas assim, a direita e a esquerda você pode encontrar tanto na Igreja Católica, quanto na Igreja Evangélica, sim, quanto num partido mesmo de esquerda, como o PT, você vai encontrar elementos de direita lá. Elementos de direita e elementos de esquerda. E por que isso acontece? Porque a política de esquerda e direita está diretamente relacionada ao propósito, à busca e à defesa que se faz de uma determinada classe. A classe trabalhadora sempre vai ser defendida pela esquerda porque ela busca a justiça social. Em tese, em essência, é isso que a esquerda pauta. A justiça social, a igualdade entre os seres. O que a direita supostamente diz buscar é uma eficiência e uma busca pelo lucro, e ela sempre vai estar atrelada à classe empresarial, porque essa classe é que acredita que o indivíduo sozinho pode prosperar através do seu próprio esforço. É uma posição individualista em essência. Sim. E por que isso acontece? Por que você pode encontrar tanto direita quanto esquerda dentro do PT, por exemplo? Porque assim, os elementos que compõem essas correntes coletivas eles vêm de diferentes lugares, eles vêm de diferentes posições, e isso condiciona a própria visão que essas pessoas têm. O cara que trabalhou em chão de fábrica, ele até pode ter uma visão de direita e se identificar com a direita porque ele é convencido a acreditar que o seu esforço individual é que produz a sua própria riqueza. Quando ele ignora que, na verdade, ele é um proletário, ele vende a força de trabalho dele para alguém que vai lucrar muito mais. Ele não tem consciência de classe, né? Ele não se acha inserido em certo setor social. Exatamente.
E a esquerda ela só pode existir, ela só pode ter uma... Assim, a esquerda é muito ampla. Quando eu digo esquerda, eu estou falando desde partidos como o PT até o PCO, que tem defesas... Estaria localizado se você fosse desenvolver, elaborar um espectro político de cores, você teria na extrema esquerda o PCO, outros grupos, os partidos comunistas, o PSTU, em alguma medida. O que acontece, eu acho que essa ligação tão nefasta da igreja evangélica com a direita é que essa coisa da prosperidade, ela casa muito bem com a... Eu não sei o que você pensa disso, mas ela casa muito bem com a teoria da prosperidade, de que alguns trechos da Bíblia dizem que o cidadão, o homem, ele deve prosperar. E essa prosperidade, ela se traduz em dinheiro, em riqueza. Então, se você tem um líder religioso que prosperou, que tem muita riqueza, tem muito dinheiro, a teoria da prosperidade vai dizer que ele tem o direito sobre aquilo, que ele deveria realmente prosperar. É uma coisa tão, assim, eu não sei o que você pensa disso, mas eu fico louco de pensar que Jesus exigia dos seus discípulos que eles largassem tudo, assim, que eles seguissem a mensagem de Cristo sem nada, abandonassem, vendesse a casa, vendesse tudo, e ao mesmo tempo você tem um... Cristo era idealista, né? Sim. A se acreditar no evangelho que eles dizem seguir, eles estão na contramão de Cristo. Exatamente. Porque, Cristo não tinha nada. Se ele tinha uma roupa, o pessoal dava. Não tinha nada dele mesmo. Ele mesmo dizia que as riquezas estão no reino dos céus. O cara foi querer, muito bem lembrado, o cara foi querer seguir ele lá e falou, não, tudo bem, vamos. Só que pega tudo que você tem e distribui entre os pobres. O cara falou, não, peraí, vamos pensar numa outra linha de atuação. Então, assim, eles não são cristãos nada. Esse povo aí, ele tem um interesse claro na atuação social e política que eles têm. Essa matéria muito boa do Intercept, eu nem conhecia esse cara aqui. Sim, o Pacheco, né? É um negão de respeito, cara. O cara fez uma puta pesquisa boa. E também se arriscando, né? Porque esse tipo de jornalismo vai ficar cada vez mais complicado a partir de agora. Sim. E ele colocou aí, extratando frases, eu acho que eu convido todos os companheiros a lerem a matéria, ela não é tão longa, pra vocês terem uma noção do absurdo que foi isso. Quando teve um caso muito próximo do final do segundo turno, onde um juiz ele impediu que um colóquio dentro de uma faculdade, não lembro qual foi, mas eu acho que foi no Rio de Janeiro, porque uma pessoa ali dentro, um aluno, um dedo duro, que esses fios desencapados aí estão saindo do armário de novo, falou que eles iam falar bem da candidatura do Haddad. Em primeiro lugar, por que você não poderia fazer isso aí na universidade? Se é um lugar de livre pensamento. E em segundo, foram lá, acharam um pessoal que estava... Esse pessoal nem estava no colóquio, eles estavam lá distribuindo material do PT, não deixou fazer. Foram lá, tiraram todo mundo para fora, desorganizou o pessoal e não teve uma ação nas igrejas. Sim. Onde o cara estava usando um poderio absurdo dele. Aliás, o que eles dizem da escola sem partido, eles fazem na igreja. Exatamente, eles doutrinam as pessoas. Muito cinicamente, eles colocaram assim na escola sem partido: não use a liberdade de cátedra para os alunos que estão ali constrangidos a ser seus ouvintes. Pô, o cara, em vez de falar de Bíblia, ele vai falar de religião ali. Mesmo que ele costure os fatos, fica muito claro que ele está numa campanha louca. Isso aí não é crime eleitoral também? E mesmo que a igreja não seja um espaço por excelência democrático, ele realmente é um espaço hierarquizado. Você tem ali um líder religioso que fala em nome de Deus, ele tem uma autoridade que é até inquestionável para o fiel, né? Não para nós. Para o fiel é uma autoridade inquestionável. Ele está acima de qualquer lei, até a própria lei humana. Eu sou de uma família que é fundamentalista religiosa, eles são testemunhas de Jeová, e eles têm essa ideia de que a lei de Deus está acima da lei dos homens. Então, se lá está escrito, se eles interpretam que lá está escrito, por exemplo, que não se deve receber sangue, eles evitam, eles não doam sangue, eles nem recebem sangue. Se estiver morrendo... Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, eles vão morrer. Então, assim, eles estão submetidos a um tipo de autoridade que é incomparável. Só que dentro da academia, dentro de espaços democráticos, onde a liberdade de pensamento é fundamental, você não pode ter uma doutrinação, você não pode ter um impedimento de que haja
o desenvolvimento de qualquer pensamento ali. A não ser que seja um pensamento que impeça outros. Então, aí sim você tem um impeditivo. Se você chega com um pensamento doutrinário, um pensamento fascista, você tem que expulsar da universidade. Não existe espaço para isso. Não. É o que muita gente tem observado. O pessoal confunde, né? Que seria, por a universidade ser, por excelência, um lugar plural, de debate de ideias, e é onde está mesmo ali, onde se concentra o saber, né? Científico de uma sociedade. Mas o fascismo é contra isso aí, igual você estava colocando. Por que você vai deixar acontecer uma coisa dessa? Sim. Você tem que tocar o cara dali. A única coisa Se eles quiserem, por exemplo, tirar uma plenária, falar de liberalismo, tudo bem. Mas agora vai chegar e vai impedir de fazer porque estão falando do candidato. E assim, eu não consigo chegar qual seria o problema de falar do candidato lá no... Essas questões que estão sendo colocadas agora no Escola Sem Partido e também na matéria, está muito bem expressa, elas têm uma origem que é no conservadorismo comportamental. Tem uma frase do Silas Malafaia que eu tenho que ler aqui, que é um negócio... Na matéria? Tá na pauta também, eu destaquei na pauta. Que ele tem fala um sobre... candidato que defende tudo, que é nocivo, é isso? Não, é mais embaixo. Houve uma deturpação. Aqui. Olha só, eu vou ler ipsis literis aqui para poder debater. Houve uma deturpação desse feminismo. E aí, ideias marxistas começaram a interferir nesse movimento. Deixou de ser um movimento por direitos. Além de se tornar um movimento político, por trás do movimento político tem o movimento do inferno. Do inferno. O cara tá... Mas... Olha, deixa eu ler de novo, porque eu não sei se eu consegui compreender a linha do raciocínio. Mas só para complementar, se você é evangélico e vota na esquerda, está cometendo um pecado. Olha a loucura que esse homem está dizendo. Ele está unindo o pensamento religioso e o pensamento político... Com as pautas de direita. Né? Com as pautas de direita. Porque assim, dentro da religião evangélica, eu posso dizer com propriedade, porque eu estive lá durante muito tempo, eu só me desvinculei com uns 15 anos aproximadamente. É óbvio que as pautas feministas e liberais mesmo, são pautas liberais, não são nem pautas de esquerda. Não são, tanto que elas são defendidas elas eram defendidas pela Hillary Clinton. Sim. Aliás, que eu já ouvi maluco falando que ela era de esquerda também, teve isso aí. Essa é uma confusão, essas pautas progressistas, elas não pertencem à esquerda nem à direita, elas são pautas progressistas e ponto final. Você pode... elas podem ser muito, e são defendidas pelo imperialismo. Por exemplo, tem na própria campanha da Hillary Clinton mesmo, ela defendeu pautas do feminismo, do LGBT. Então isso aí jogou ela o quê? A esquerda? Não. De jeito nenhum. Ela tinha um pensamento liberal ali. Só que ela é um elemento de direita, talvez extrema direita. Sim, porque ela falava de bombardear o país, até tirar do mapa. Exatamente. O Trump não falou isso. Então eu tenho que ver, igual a gente sempre falou nos outros áudios também. Se vê a posição política de determinado político ou de partido pela sua atuação, pelo seu programa, não pelo que fica falando. Sim. Aí depois ela fala lá sobre a mulher, mas também não dá nada, não faz nada. O governo dela seria a mesma coisa que o do Trump, por exemplo. Exatamente. Essa confusão também ela é expressa numa defesa que a direita mais burra, mais limítrofe tem feito, de que a Globo, por exemplo, seria uma emissora de esquerda. Por quê? Porque ali ela expressa, a Globo em vários programas, novelas, ela tem demonstrado pontos de vista progressistas. Então eles mostram beijo gay, coisa que a Record não faz, eles mostram a mulher debatendo aborto, direito de minorias em geral, de um ponto de vista progressista, e ponto. Mas o que a atuação da Globo mostra de fato? Se você olha para o passado, em retrospectiva, você olha uma defesa da ditadura militar, de posições elitistas ao máximo. Não é porque você tem... Anti-PT, sempre teve pauta antipopular. Não. A Globo é controlada por caras milionários, eles nunca vão defender uma pauta da esquerda, porque... eles defendem a elite, essa é a essência da direita. O que a Globo faz, essa coisa de pôr um programa mais progressista, igual aquele apresentado pela Fernanda Lima. Acho que é Amor e Sexo, chama, né? Então, isso aí pode ser um avanço em relação a uma grade de programação na década de 70. Né? Que tinha lá uma velha cozinhando, ou depois mostrava o Sítio Pica-Pau Amarelo, mas assim, no final da equação, a pauta da Globo é a pauta que tem no imperialismo também. Sim. Tem nada a ver. Aí eles vão falar mesmo. Isso aí não joga a Globo, a esquerda de jeito nenhum. Não, a defesa que a Globo faz de qualquer minoria, ela é uma defesa
estratégica, ela tem uma função puramente de identificação com o público, nada mais além disso. Agora, a atuação que a Globo faz no sentido de influenciar nas eleições, de influenciar nas políticas públicas, vai ser sempre uma atuação voltada para a direita. Não existe essa loucura, essa sandice que a direita diz sobre o que a Globo é. E aqui cabe também falar o que a direita é atualmente, o que a direita defende, por intermédio do que a direita defende suas pautas, né? Você tem aí a Fiesp, por exemplo, que é um monstro da direita. Organização patronal, isso aí realmente... É como se tivesse um sindicato, uma guilda de ladrão. Exato. Junto. Então, isso aqui eles são organizados, né? Se você analisa a atuação da Fiesp, você vê que ela está completamente alinhada com a atuação do MBL, por exemplo, que é outro grupo de direita extremamente limitado nas suas pautas, que tem um discurso que fala de Mises, que fala de umas coisas, assim, em teoria, que seriam da direita mesmo, da direita clássica, mas que passam muito, mas muito longe dessa pauta. Eles não têm nenhuma noção de economia. Aquele Kim Kataguiri, que é o líder agora... agora é deputado, né? É deputado, né? Que eles eram, é bom frisar isso aí, eles eram apartidários, eles estão tudo dentro do DEM. Eles eram apartidários. Eles são partidários, eles são contra o Estado também. Agora eles são... Deputados. Vão ganhar dinheiro do Estado e eles estão dentro de um partido. Então eles não são nada. Então, eles têm uma atuação clara mesmo. Esse é o retrato mais bem acabado da direita, na minha opinião, é o MBL. Eles são uma contradição viva. Eles não têm nenhum direcionamento, ao contrário da esquerda, que ela é confusa também. Ela tem uma crise de liderança, etc. e tal, né? A esquerda é muito problemática. Tem a esquerda pequeno-burguesa, que é mais problemática ainda, que trabalha a favor da direita. É muito bem que se diga isso. Quando você vê o pessoal, muitas vezes, chamando pautas identitárias para defender pautas identitárias apenas e não de classe, você está vendo exatamente um trabalho de minar mesmo a luta da esquerda. Ele está forçando o movimento a ir a reboque no imperialismo. Exatamente. Ele está forçando isso, fazendo com que pautas, geralmente são pautas identitárias, elas suplantem a questão da luta de classes e a questão da luta pelas conquistas reais do povo oprimido. Eles não conseguem entender que o máximo que eles vão conseguir, eles não vão conseguir, porque isso aí não acontece, é uma integração. Eles não vão superar o capital. De forma alguma, a opressão vai continuar. Eu sei que alguns partidos nem essa a ideia. Tem alguns partidos que nem essa a ideia. Por exemplo, PDT ou PSOL, eles são partidos de centro quase de direitistas, né? E eles não têm essa pauta de ultrapassar. Mas assim, se um partido tem essa ideia de revolucionar a sociedade, isso aí fadou o movimento já ao fracasso. O PSOL ele tem uma atuação muito interessante, porque eu mesmo, vamos fazer um meia-culpa aqui, já que o pessoal gosta tanto do meia-culpa. Tem que fazer. Eu fiquei encantado pelo PSOL quando eu conheci na universidade. Eles foram lá para organizar o CA, que eu nunca nem sabia que existia CA, que era um negócio que não fazia sentido para mim. E os caras chegaram e falaram assim, vamos fazer o CA vai reivindicar pautas importantes da universidade. E eu já fui cooptado nessa hora. Eu falei assim, isso daqui é o que eu quero fazer. Quero ir atrás dos meus direitos através desse partido. Fiz parte do CA, fiz parte do DCE. E assim, eles têm uma atuação muito forte nas universidades. Só que assim, é totalmente limitado. Porque não escapa a universidade e as pautas identitárias. Não vai direto no ponto que é a luta de classe. Você tem que trabalhar com os trabalhadores. Com quem produz de fato a riqueza. Porque senão você está defendendo ideias. Então, porque você vê isso pela pauta do... Porque o PSOL ele diz que é um partido horizontal, né? Que ele não teria aquela verticalidade que é presente em partidos que eles chamam de esquerda ortodoxa, né? Uma coisa que eles falam mesmo. Seria bom, aliás, fazer só um áudio depois, se interessar os companheiros, sobre a esquerda pequeno-burguesa. Sim. Porque assim, eu acho que não fica bem compreendido. Mas assim, em lideranças do PSOL, por exemplo, fora aquelas coisas absurdas do beijoqueiro lá, como que chamava, que beijou a mão do Aécio Neves lá num jantar. Não, Requião. É o cara de cabelo encaracoladinho lá. Não lembra Requião, não é Requião. Não, o Requião não faria isso, até onde eu sei, né? Não. Mas o Jean Willis uma vez tirou uma parte e falaram para ele assim, mas como é que é? Vocês vão mobilizar os trabalhadores aí contra o golpe? Ele falou, isso aí é meio difícil, porque o trabalhador bate na mulher e tal, os seus movimentos hoje são outros e tal. Então você viu, Eles defendem ideias, eles não defendem o trabalhador, Tudo bem, tem um trabalhador lá, a classe trabalhadora é um anjo, é uma coisa canonizada? Não é.
Tem muita gente ruim ali. Tem. Assim, que vai lá, o cara às vezes até agride mesmo, não sei o quê. Só que, viu, qual que é o ponto? Eu já vi várias vezes acontecer onde aparecia uma plenária ali, inclusive uma plenária que é recente, eu tenho que falar disso porque foi bizarro, em que você tem um elemento do PT ali defendendo a classe trabalhadora, tá dispondo do seu tempo, da sua força para defender uma pauta da classe trabalhadora, e quando isso choca com a ideia, por exemplo, de uma minoria que seja qualquer uma, LGBT ou de negro, imediatamente um elemento pequeno burguês vai achar isso absurdo, vai se levantar da luta, vai se retirar da luta, porque aquilo não compactua com a ideia dele de luta. Sim. Que é uma ideia só no campo teórico. Então tem que ter direito da minoria, tem que fazer desse jeito, tem que usar as vias democráticas. É outra coisa também muito problemática na esquerda, que é sempre a via democrática. A confiança nas instituições. Exatamente. O fortalecimento. Eles falaram isso aí na época do impeachment da Dilma, eles falavam muito isso aí. Que não tem nada a ver isso aí. Vamos ficar calmo, porque a democracia no Brasil é consolidada, as instituições funcionam. Aí, ó. Não, de fato, a gente tem que concordar com eles. Funcionou bem mesmo. Funcionou tanto que eles extirparam o partido de lá, arregaçaram toda a chance de qualquer revide por parte da esquerda e ainda por cima meteram um cara lá agora. Tacaram um elemento de extrema-direita lá. Assim. Então está funcionando mesmo. Isso é fundamental que você está falando, que essa é a atuação real da direita. Quando a gente fala de direita golpista, talvez também fique nublado na cabeça da pessoa sobre que golpe é esse, que tipo de direita é essa. É uma direita que não respeita, de fato, nenhuma instituição. A instituição, embora seja sempre cooptada pela direita, pelos elementos da elite, quando elas fogem ao controle, por exemplo, você tem um regime político que está elegendo há 13 anos um partido da esquerda moderada, a direita surta. Eles não têm ferramental para convencer a população a votar neles. Então eles apelam para o golpismo. É uma coisa clássica no Brasil, acontece, desde Getúlio, é sempre assim. A direita não consegue poder por via normal. Não ganha eleição. Eles apelam para o golpismo, vêm dando golpes há 100 anos no Brasil e vão continuar fazendo isso caso não tenha uma classe trabalhadora organizada. Isso é fato, assim. Se você não tem... Eu gosto muito do PCO, eu assisto muitas análises que eles fazem. Isso aí até fazer uma parte aí da atuação do PCO, pequeno, mas muito combativo, um partido de fato inserido na classe operária. Sim. Os quadros ali, principalmente o companheiro Rui Pimenta, que na minha humilde opinião, é um dos maiores articuladores do marxismo no Brasil hoje. É muito difícil achar uma pessoa que tenha a capacidade analítica que ele tem. Eles fazem uma atuação coerente. Eu sempre vejo dentro do discurso tem o que eles pregam, o que eles fazem é coerente. É isso que eu gosto de frisar. Por exemplo, você pode pegar o PSDB, que é um partido social-democrata, e falar assim, o PSDB então é de esquerda. Só que a atuação deles não é coerente. Não. Eles se aliam totalmente à direita. Se você observa os governos do PSDB, todos eles se aliaram às elites, privatizaram tudo que podiam, deixaram os pobres morrendo de fome, não fizeram nenhum programa social-democrata de fato, que estaria no campo da esquerda, né? Fizeram um governo voltado para a direita e para as elites. Essa é a realidade. Você não pode julgar pelo que está escrito no papel. No papel. Eu não sei se é fato isso, mas disseram que tem até Marx no programa do PSDB. Mas não quer dizer, não está escrito lá. Exato. Você pode escrever qualquer coisa que você quiser no papel. É a atuação que... Olha só o Estado de São Paulo como é social-democrata. Eles estão aí no governo de São Paulo, agora com o Dória, eles vão ficar mais 4 anos, né? Acho que se não acontecer nada extraordinário. Um partido de esquerda que não atua nas bases, que não conversa, inclusive esse é um erro que foi apontado pelo Mano Brown, naquela fala dele. Foi. O pessoal precisava escutar o Mano Brown ali, o pessoal do PT precisava escutar e fazer isso. Fizeram no último dia. Então. Fizeram, a Manoela e o Haddad foram para a periferia uma vez. Foram para Heliópolis, eu acho. Então, você não faz partido do trabalhador com essa incoerência toda. Você não pode dizer que você representa os trabalhos se você não conversa com os trabalhadores. O Mano Brown, ele chamou atenção para isso, né? Vocês se desconectaram com a periferia. Uhum. E a direita aproveitou essa ausência e jogou uma ideia. Não que a direita vá lá, vamos deixar claro, se a direita não vai também. Não vai. Só que assim, ela é mais fácil, ela é veiculada através da televisão. Sim. Olha só a atuação, já está escancarada do Silvio Santos
pelo governo, ele já está em júbilo pelo governo. Não, e a direita ele também... falou que quer até a reeleição já de novo, depois ele quer que o Moro entre, fique mais 8 anos. Que inferno, cara. E a direita também tem o conservadorismo ao seu favor, né? A esquerda também tem quadros conservadores, não pode dizer que não tenha. E para não fugir da nossa pauta aqui, não só com essa perda que principalmente o PT teve nas periferias, a direita chegou lá também, o pensamento conservador chegou lá através das igrejas. E eu acho que isso aí deve ter sido, precisa de dados para fazer essa análise, mas eu acredito que isso aí foi quase que determinante. Não é que o voto do evangélico defina uma eleição, mas ele tem um peso muito grande, como foi visto. Eu também acho. Eu acho que essa questão de um pastor tão influente, tão importante, defender a candidatura de um candidato, e assim, ele não defende apenas dizendo assim, vote no candidato que é melhor. Ele não está fazendo isso. Faz tudo. A defesa dele uma cena. Vote porque a esquerda é do demônio. A esquerda defende pautas que são pecado. Você falou que o feminismo... Esse aí eu nunca tinha ouvido. Ele foi de uma inventividade que nem Shakespeare teria isso aqui. A deturpação do feminismo teria assim, o feminismo para ele parece que era uma coisa boa, por direito. Um dia foi. Aí a ideias marxistas, ele não explica como, se interferiram nesse movimento. Daí ele transformou que por trás do movimento político tinha um movimento do inferno. Que é isso aí? Ele tem que saber que o Marx era ateu. Ele não acreditava em Deus nem no demônio. E eu também destaquei uma outra frase aí do Marx, que acho que foi uma das poucas frases que se tornaram famosas do Marx sobre religião, que é essa mesma. Introdução à Filosofia do Direito de Hegel, né? Isso, ele diz que a religião é o ópio do povo. Numa época em que as condições de trabalho eram horrendas, assim, e que, pra mim, ele não está dizendo que a religião é uma coisa negativa ou positiva. Não. Tanto que ele nem achava isso aí. É uma frase neutra, que está dizendo que a religião servia para o povo como um alívio. Assim, você trabalhava o dia inteiro, se fudia como um animal, e você precisava de alguma coisa que justificasse minimamente aquelas condições que você vivia. Nem que fosse para depois que você morrer. Exatamente. Não tem como você conviver com a ideia de que você está sendo explorado ao máximo e que aquilo ali não tem uma origem, não tem um propósito. Então, ao invés da religião dar uma explicação materialista, ela dá uma explicação idealista. Né? Assim, é assim que as coisas se organizam, Deus estabeleceu essas ordens, esse destino. Os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Assim, é todo um fraseado pronto para que o cara se resigne na vida material, né? Porque supostamente depois ele teria uma recompensa disso. Não só Marx não trabalhou isso com tanta intensidade porque nem era o caso. Ele só analisa mesmo as questões superestruturais quando é muito necessário, senão ele não faz isso. Mas Nietzsche, que é um filósofo alemão, tem nada a ver com o marxismo, nada, só estou dizendo, ele chama atenção para isso, para essa... Ele dizia que o cristianismo ele despotencializa o homem. Exatamente. Ele tira tudo que é positivo, para deixar você... tem um termo, mas eu não me lembro agora. Não. Mas é uma coisa assim, que é muito positiva para a direita, que visa a manutenção do status quo. Só para concluir aqui, que a religião, esse papel da religião, que é manter o cidadão preso no seu próprio destino, na sua própria condição. Então a gente vai... To be continued. A gente vai encerrar por enquanto. Pode ser que a gente volte a debater essas questões de forma mais aprofundada no futuro, mas para os companheiros que pediram pra gente fazer alguns comentários sobre atualidades e tal, a gente vai fazer esse, tá aí, e os próximos que saírem vão ter essa mesma pegada. Então, muito obrigado pela atenção, rola de passarinho pra todo mundo e até mais.